Olá, eu sou Mônica Barros, professora de Sociologia do IFMG Campus Betim. E hoje vim conversar com vocês sobre as questões de Sociologia das provas do Enem, primeira aplicação e segunda aplicação de 2016. Essas questões de Sociologia, elas têm como temática o mundo do trabalho. Vejamos então a primeira questão. Nesta questão aqui, nós temos uma tirinha, um quadrinho, temos um enunciado e as opções. Vamos observar primeiro essa tirinha para a gente compreender, né, do que se trata. Temos aqui um personagem que pergunta para o outro: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. E o enunciado da questão diz: a forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Antes de analisarmos as opções de resposta, vamos compreender o contexto, né, apontado nessa questão. A partir do início do século XX, o processo de produção, a forma como a produção era organizada nas fábricas, começou a se modificar. Nos Estados Unidos, um sujeito chamado Frederick Taylor, ele, utilizando dos conhecimentos adquiridos durante o seu curso superior, durante o seu curso de administração, ele achou interessante aplicar metodologia aprendida no seu curso de administração na organização da produção, na produção da fábrica. E ele propôs algumas modificações. A primeira das modificações foi separar a parte de produção, a produção propriamente dita, né, que nós chamamos de chão de fábrica, e o setor de planejamento desta produção. Então, ficou separado o que seria a produção e o que seria a administração, que é justamente aquela parte de planejamento, de organização, né? E toda a parte, né, de compra de matéria-prima, de venda dos produtos, isso ficou separado, não só a separação física em ambientes distintos, como também a separação de funções e os indivíduos atribuídos, né, que ficariam encarregados dessas funções. O Taylor também achou importante que o modo de fazer, né, ou seja, os procedimentos desenvolvidos ao longo da produção, eles pudessem ser identificados e registrados, esses modos de fazer. E aí, qual era o objetivo? O objetivo era registrar para que houvesse a memória desse modo de fazer, né, na eventual, né, na necessidade de substituição de um operário por outro. O operário que chegasse, ele poderia ter acesso, ele seria informado sobre esse modo de fazer e ele seguiria da mesma forma. Tinha por objetivo padronizar, e daí é que surgem os manuais, né, os guias, né, as referências do como fazer. E numa etapa seguinte, o Taylor propunha que cada etapa ela pudesse ser cronometrada. Então, esse registro do como fazer, ele gerou como consequência, né, a cronometragem de cada etapa do processo produtivo, para que aí sim se pudesse planejar no sentido do tempo gasto nesse processo produtivo, né, e considerando também a necessidade de reduzir os custos da produção, porque afinal de contas o planejamento ele tem por objetivo garantir a produção, né, na qualidade adequada, né, e diminuindo, né, não podemos dizer com o mínimo de custos, mas reduzindo os custos da produção para poder, né, extrair mais dividendos, né, quer dizer, mais lucros nesse sentido. Então, o Taylor, ele produziu essas mudanças, essas primeiras mudanças, né, na forma, na metodologia de organização da produção.
Anos depois, esse método foi implementado na Ford, né, por Henry Ford, que, para além, né, das mudanças introduzidas por Taylor, por Frederick Taylor, o Henry Ford ele aperfeiçoou esse método e ele construiu, ele implementou as linhas de montagem. O que é isso? Anteriormente, né, nós já tínhamos cada etapa definida. Os operários, né, eles se especializariam numa etapa do processo produtivo, então não teríamos mais um operário ou uma operária desenvolvendo várias etapas, várias funções, então os operários ficariam parados, né, eles ficariam fixados em um setor e naquele setor ele receberia o material necessário para executar a sua tarefa e depois ele entregaria, né, essa tarefa pronta no outro setor. Então, ele receberia e ele entregaria. Então, o que nós temos? Nós temos o registro do como fazer, né? Nós temos a padronização desse como fazer, nós temos uma cronometragem, ou seja, passa a ser atribuído um tempo considerado necessário para cada movimento, para cada etapa do processo produtivo, ok? E nós tínhamos os operários, as operárias que se tornariam especialistas naquela parte, né, naquela função ali desempenhada no processo produtivo, de modo que o operário perdia de perspectiva toda a linha de montagem. Não vou falar linha de montagem para não confundir, né? Todas as etapas do processo produtivo. Quando essa metodologia foi implementada na Ford, o Henry Ford achou que poderia ainda aperfeiçoar. E o que ele faz? Ele cria as linhas de montagem e ele cria aquelas esteiras, né? Aquelas máquinas que vão levando os produtos, né? Quer dizer, aquilo que é necessário, ali o operário ele desenvolve a sua função, ele faz o que precisa fazer e aquilo segue para um outro setor. Então já não era mais necessário que o operário ou a operária fosse até um determinado setor para buscar os materiais e também que fosse a outro setor para entregar aquilo que tinha produzido. Dessa forma, ganhou-se tempo. O que é ganhar tempo? É reduzir o tempo necessário para a produção, né? Então, essa movimentação dos operários, à medida em que na esteira vinham os produtos, não era mais o operário que se deslocava, né? Mas eram os produtos, né? As ferramentas que vinham até ele, diminuía o tempo necessário para fazer uma determinada quantidade, né, de produtos e com isso era possível produzir mais. A isso nós chamamos de Taylorismo, né, que foi essa primeira metodologia implementada por Frederick Taylor, ou chamamos de Taylorismo fordista, quando ela é aperfeiçoada por Henry Ford, que vai criar essas esteiras, né? Essas linhas de montagem que o serviço, vamos dizer assim, vai chegando até o trabalhador. Charles Chaplin tem um filme muito famoso chamado Tempos Modernos. É um filme de, salvo engano, de 1936, é um filme mudo e um filme bastante avançado, arrojado para a época. E se nós assistirmos esse filme, nós vamos encontrar, né, uma cena clássica do Charles Chaplin apertando, né, com uma chave de boca, ele apertando algumas engrenagens. E ele aperta isso com tantas vezes, né, e com tanta velocidade que o seu movimento acaba ficando automatizado. Então, Charles Chaplin, ele vai apertando, ele se afasta da linha de montagem e continua, né, repetindo aqueles movimentos. É uma menção, né, a esse processo, a essa metodologia, essa forma de organização da produção chamada Taylorismo fordista, né, ou Fordismo, né, como queira. Então, esse quadrinho, ele diz respeito a isso. Esse operário, ele ficou trabalhando 30 anos num segmento da produção e ele não tinha noção do que era ali efetivamente produzido. Então, quando ele se aposenta, ele já não está mais preso, subordinado, né, àquele setor, ele pode finalmente andar até o final da linha de montagem e ver, né, constatar o que ele andou produzindo. Voltemos, então,
ao enunciado da questão. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Letra A. Ampliação da jornada diária. Bom, nessa tirinha nós não temos qualquer menção ao fato de que durante 30 anos, ele tinha uma jornada estendida ou que depois da aposentadoria dele, se estabeleceu uma jornada estendida lá na linha de montagem. Nós não temos isso. A consequência, seria uma melhoria da qualidade de trabalho, Isso é muito fácil, Se esse operário ele não tinha noção do que ele estava produzindo, nós não podemos dizer que isso, resultasse de uma melhoria na qualidade do trabalho. A instabilidade nos cargos ocupados poderia dar, esse enunciado poderia dar a falsa ideia, de que ele não sabia, ou não procurou saber o que estava efetivamente produzindo por medo de alguma punição. Mas isso, obviamente, vocês compreenderiam que também não seria verdadeiro. A eficiência na prevenção de acidente. Não, muito pelo contrário. Tanto a metodologia, o sistema de organização taylorista quanto fordista, a bem da verdade, eles contribuíram para a ocorrência de muitos acidentes de trabalho devido à velocidade, à agilidade que era necessário, que era cobrado do operariado para desenvolver as suas tarefas. E aí, obviamente, está muito fácil de perceber, é a letra E, desconhecimento das etapas produtivas. O próprio enunciado já está apontando para isso. Ele vai descobrir, ou seja, vai conhecer o que ele passou tanto tempo produzido. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra E. Vejamos uma outra questão também do Enem, do exame, do Enem 2016, que focalizava o mundo do trabalho. Vamos agora com a prova de primeira aplicação do Enem, caderno azul, questão número 40. O enunciado ele é um extrato de um livro do Francisco de Oliveira chamado Crítica à Razão Dualista e o Ornitorrinco. Vejamos esse extrato. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Exemplificando mais de uma vez, os vendedores de refrigerante às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebida. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combinam-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Do que o Francisco de Oliveira está falando? Ele está falando do sistema de organização da produção chamado toyotismo. Esse sistema ele surge no Japão justamente para atender uma necessidade da fábrica, da montadora Toyota, que precisava organizar o seu parque industrial, e o seu setor administrativo numa área mais reduzida, sem muito espaço para estoque, para ter estoque lá, dos seus carros, dos seus veículos montados para entrega, e precisava também, obviamente, que se nós estamos falando na organização da produção, no planejamento de um novo sistema de organização dessa produção, nós temos que pensar que precisava atender a uma necessidade básica, que era reduzir os custos da produção e, dessa forma, aumentar os dividendos, os lucros. Então, nesse sistema de produção, o toyotismo, nós não temos mais aqueles espaços para termos galpões, espaços para produção, para diversificação de produtos,
para estoques. O que acontece? É uma racionalidade. O uso da tecnologia, e aí é importantíssimo, porque esse método ele surge mais ou menos na década de 40, eu acho que pelos anos de 1940, naquela década, mas vai se espalhar, né, vai se estender para além do Japão a partir da década de 60, né, quando há um declínio da Guerra Fria e o processo de globalização ele toma vulto, né, ele se intensifica. Então, esse modelo ele acaba se espalhando, até porque percebe-se, né, que aqueles sistemas anteriores, que era o Taylorismo e o Fordismo, já não estão atendendo às necessidades da acumulação de capital, a essa nova forma, a esse novo momento do capitalismo, né? Então, o processo de globalização, o liberalismo, o neoliberalismo, então está tudo muito ali nesse período, né, nesse processo, interagindo e servindo de consequência, atuando como consequência e produzindo interferências. Então, nesse sistema, a produção ela vai atender à demanda. À medida em que há procura por determinados produtos ou por determinados serviços, a equipe é organizada, ela é mobilizada ou ela é contratada, né? Aí a terceirização, né? Quer dizer, essa forma de terceirizar, né? O serviço, né, a produção ou os serviços ganha vulto, né, justamente a partir desse modelo toyotista, e também, como é a partir da demanda, né, então é necessário que haja a procura, que haja a encomenda, muitas vezes que haja o pagamento, né? Nós mesmos, enquanto consumidores, várias vezes nós adquirimos produtos usando a internet, né? A rede mundial de computadores, vamos lá numa loja que a gente não sabe onde fica, aliás, ela nem tem um espaço físico definido, ela não tem um endereço, e nós vamos comprar nessa loja porque fica mais barato comprar a mercadoria, ela fica mais barato do que comprar numa loja de rua, né? E aí a gente entende o toyotismo, né? Porque não precisa desse espaço, desse custo, né, de aquisição e de manutenção de um espaço físico. Nós compramos diretamente na máquina, então nós usamos aqui os nossos dedos, temos lá um sistema, né, de algoritmos, melhor dizendo, de inteligência artificial que vai fazer com que o meu desejo se materialize num pedido e esse pedido possa ser providenciado, ele possa ser produzido ou o serviço seja desenvolvido, né? Então, esse modelo ele preconiza justamente isso, né? A utilização da tecnologia, uma forma mais racional de organização da equipe, né? Os empregados, os funcionários, os operários, eles são multitarefas, né? A equipe se organiza de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Pode haver uma equipe própria ou pode ser uma equipe, indivíduos que são contratados justamente para poder desenvolverem aquela tarefa, né? Então, a contratação é por tarefa, é por demanda, né? E não mais um contrato como que nós vamos dizer? Um contrato efetivo, permanente, chamo de permanente no sentido de que há um contrato de trabalho por um tempo não determinado. É nesse sentido. E aí o que acontece, né? Esse modelo ele vai permitir que outros indivíduos, que além, né, do contratante, outros indivíduos, eles possam, né, também aferir, né, renda, né, eles possam ter o que ele chama de acumulação molecular digital, mas isso a partir do esforço dele. Aí quando ele diz, né, com o puro esforço da força de trabalho. Os vendedores de refrigerante, eles vão vender muito refrigerante. E eles vão vender muito refrigerante na porta do estádio por dois motivos. Primeiro, porque é uma demanda, né? Tem um público lá que necessita, que vai procurar e que estará pedindo por esse refrigerante. E em segundo lugar, porque eles têm as distribuidoras de bebida que estão abastecidas
para atender essa demanda. Mas precisamos entender por que as distribuidoras de bebidas elas estão abastecidas, porque as fábricas de bebidas, nesse período, né, que já se sabe que haverá uma procura maior, essas fábricas aumentam a produção. Então, o vendedor de refrigerante que está lá na porta do estágio, né, ele sabe que se ele vender tudo, ele pode correr na distribuidora da esquina, porque essa distribuidora ela também está abastecida, porque o caminhão da fábrica de bebidas está entregando bebidas lá, por exemplo, todos os dias, né? Então, e esse vendedor de refrigerante, ele vai ganhar muito dinheiro, ou seja, ele vai ter uma renda maior, mas a renda dele, ela decorre pura e simplesmente do seu próprio esforço, da sua força de trabalho, né? Daquela forma, né? Quase que primitiva, né? Como que eu vou dizer? Praticamente de um trabalho mecânico. Forma primitiva no sentido de que vale quanto pesa, né? Quanto mais ele conseguir vender, ele fazer essa movimentação, mais ele vai ganhar. Mas ele vai ganhar porque atrás dele o fabricante de bebida está ganhando muito mais, porque ele está produzindo, então ele tem uma equipe mobilizada para esse momento. Quando ele sabe que a demanda será menor, ele desmobiliza essa equipe. Então aí pode ser dar férias coletivas ou dar férias normais, regulares, né? Para os empregados, né? Para dispensar aquele grupo que foi contratado excepcionalmente, né? Nós vemos isso no comércio, né? Quando chega perto do final do ano, pelo menos, né? Antes desse momento novo que nós estamos vivendo, decorrência da pandemia, é comum que o comércio, assim como a indústria também, faça contratações, até se chama, né? Costuma se chamar contratações de final de ano, né? Então, essas contratações são para poder atender essa clientela que vai demandar mais. Esse indivíduo vai receber mais, ok, bacana, mas ele vai receber de acordo com aquilo que ele produzir, do tanto que ele trabalhar, do tanto que ele vender. Né? Então, por trás dele está essa empresa, está esse fornecedor, né? Essa indústria, enfim, essa loja, essa marca, seja o que for, que está aproveitando, ou seja, está potencializando a sua produção. Então, o toyotismo, ele preconiza isso, né? Quer dizer, um sistema racional de organização da produção, de utilização da tecnologia, né? Estimula, né? a destinação de tarefas, ou seja, a terceirização, né, da produção ou de serviços, no sentido de que haja menos gasto, menos custo, menos comprometimento. Esse período da pandemia ele é muito interessante para a gente observar isso. Né? Quer dizer, muitas empresas elas precisaram, né, de deslocar, né, o seu ambiente de trabalho, de contratação, né, de demonstração dos seus serviços, dos seus produtos, daquele espaço físico para um espaço virtual, para esse mundo virtual a partir, né, das tecnologias digitais de comunicação e informação. Né? Então, nós temos visto também que algumas empresas já anunciaram, né, fechamentos de sede, redução, né, enxugamento no número de funcionários, em decorrência da implementação dessa outra forma, né, de desenvolver o trabalho, desenvolver o serviço. Tá? Então, é sobre isso que está dizendo. Quando nós observamos aqui as etapas, a resposta está mais ou menos fácil. Né? Porque pode ter uma ali que vai confundir a gente. Então, veja bem, o enunciado da questão diz o seguinte: os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pela crise bancária e o fortalecimento do capital industrial. Não vimos lá naquele extrato nada que mencionasse crise bancária. Então vamos esquecer. Letra B. Inovação toyotista e a regularização do trabalho formal. Isso pode gerar dúvidas, porque de fato nós estamos falando do toyotismo. Mas nós não estamos falando que é uma regularização do trabalho formal. Muito pelo contrário. Perdão, há uma reorganização do modo de fazer, né? É uma reorganização
da forma de produzir, podemos dizer, do sistema produtivo, e o que nós vamos ver é que há um aumento de renda ou uma possibilidade de aumento de renda, mas não tem nada a ver com trabalho formal. No caso lá do vendedor de refrigerante, ali é um trabalho informal. Informal no sentido de que não há um contrato efetivo entre ele, né, e a empresa produtora de refrigerantes ou a distribuidora de refrigerante, e a ele não são dados, né, ou melhor, ele não está protegido pelas leis trabalhistas, né, ele não tem segurança jurídica, né, nessa sua forma de trabalhar, né, no seu comércio de refrigerante. Então é importante observar isso. Vou passar para a letra D. Já vimos que o correto é a letra C. Então vou passar para a letra D. Emergência da globalização e a expansão do setor secundário. Bom, a emergência, nós poderíamos dizer que nessa época, né, nós temos uma intensificação do processo de globalização, ele se torna mais intenso, então não podemos dizer que seja um momento de emergência, né, e a expansão do setor secundário. O que é o setor secundário? É o setor industrial. Né? Não está se falando numa expansão do setor industrial, está nos falando, né, de uma reestruturação produtiva, de uma reestruturação, né, do setor, tanto do setor secundário, como também do setor terciário, o comércio. Letra E, diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Não tem nada disso na questão. O texto do Francisco de Oliveira não sugere isso e o enunciado sequer menciona. O enunciado fala emprego e renda. Né? Emprego e renda. Observe que quando fala no toyotismo, na opção B, fala inovação toyotista, bacana, e a regularização do trabalho formal, que nos sugeriria, né, tá falando de emprego, é isso, mas não tem nada de regularização. A resposta é a letra C. Impacto da tecnologia, sim, né? Ali falando da forma técnica molecular digital. E as modificações na estrutura produtiva. É justamente isso, é o just in time, né? Produzir de acordo com a demanda, de acordo com a procura, quer dizer, é produzir direcionado para o consumo, né? Sem que haja estoques, né? Essa questão do estoque, essa é a novidade, uma das novidades que o toyotismo nos traz, né? Não precisa de estoque. Para que você venda um automóvel, você não precisa ter automóvel montado, né? O indivíduo vai, ele paga uma parte ou ele paga totalmente, né? E a partir daí você produz, né? Hoje, por exemplo, eu comprei um livro que só vai ser lançado no dia 15 de agosto. Nós estamos no dia 17 de julho e eu comprei um livro que estará disponível para venda a partir do dia 15 de agosto. O que justifica eu comprar um livro que nem existe, na verdade, que eu não vi, eu não sei se o conteúdo vai me agradar, mas o anunciante lá no site, né, diz o seguinte: compre pelo valor abaixo do preço de venda, do preço de capa. Então eu estou acreditando que eu estou levando muita vantagem, que eu estou comprando mais barato um livro que vai demorar um mês para chegar na minha casa. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a editora, porque ela de partida, no lançamento, ela já vai colocar o livro nas lojas com os exemplares vendidos. Então a editora garante, né, que ela vai colocar, e a loja também é interessante porque não precisa de estoque. Ela vai receber exatamente aquilo que ela vendeu ou um pouquinho mais. Né? O que é isso? É o toyotismo, ok? Então, espero que as explicações de hoje, a partir de extensas, elas tenham sido úteis, lembrando sempre que as questões relacionadas ao mundo do trabalho, a essa reestruturação produtiva, nessa relação entre emprego e renda, né? Os sistemas de trabalho, as concepções de trabalho, lá da sociologia clássica, por exemplo, nós podemos ter alguma questão, né, mencionando a concepção de trabalho
de acordo com a teoria de Karl Marx, ou a divisão do trabalho, né, a divisão social do trabalho, de acordo com a teoria de Emile Durkheim, mas as questões relacionadas ao mundo do trabalho, elas habitualmente, elas caem nas provas do Enem. Muito obrigado pela atenção. Se tiver dúvidas ou comentários, pode colocar no formulário que está aqui na descrição do vídeo e até a próxima videoaula. Obrigada.